Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente para o estudo de terça-feira. Hoje, 19 de janeiro de 2021. Estamos dando continuidade ao tema que a igreja está desenvolvendo nesse mês de janeiro, sobre a intervenção de Deus, intervenção própria da nossa própria consciência, enfim, o resultado das intervenções de Deus na nossa vida. Hoje veremos sobre a intervenção do Senhor na vida de Acã. É certo que o Senhor intervém. As intervenções do Senhor têm resultados diferentes. Depende da forma como elas acontecem, do porquê elas acontecem. Na grande realidade, as intervenções do Senhor dificilmente têm propósito punitivo, destrutivo, muito embora isso seja verdade, acontece. Porém, o que nós percebemos na Bíblia é que Deus faz todos os meios para que a sua intervenção seja produtiva e protetora para a nossa vida. Porque, por mais que sejamos errados, nós, como pessoas, não somos inimigas de Deus. E nem Deus é nosso inimigo. Nosso procedimento, às vezes, é que nos coloca nessa disparidade com Deus. Porque, conscientemente, não nos rejeitamos os caminhos que Deus estabelece para a nossa comunhão harmoniosa e perfeita com Ele. Então, quando isso ocorre, existem as intervenções do Senhor. Às vezes Ele intervém para corrigir em tempo oportuno, às vezes nós não damos oportunidade de que essa intervenção seja para o bem e vamos nos distanciando tanto que chega o momento de sermos pegos no nosso pecado. Mas não é esse o prazer, não é esse o propósito. O propósito de Deus é nos reconduzir, nos reconciliar e nos salvar. Essa é a grande verdade. Só quando rejeitamos mesmo é que a sua intervenção vem para punir, para corrigir com castigo. Essa é a grande realidade do que nós percebemos. Para nortear nossa palavra hoje, vamos ler Josué, capítulo 7, versículos 10 a 12, depois vamos dar um saltozinho no texto e vamos para o versículo 16 a 21. Vamos lá então, né? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, pois que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram,
e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Fato histórico, né, irmãos? Antigo, que por ser antigo não deixa de ser verdadeiro. Fato real, com endereço, com registro, com nomes, com nome detalhado de família, de tribo, como nós vimos. É impressionante como nós, homens, gênero humano, tem dificuldade em manter a nossa comunhão com Deus através da obediência. É sabido que desde o tempo passado o Senhor trata com os homens dando-lhes limites. Porque o nosso relacionamento com Deus deve ser demonstrado através de limites. Não tem como eu demonstrar que amo ao Senhor se eu não tiver essa demonstração, não fizer essa demonstração através de obediência dos seus propósitos e dos seus consertos, né? É o que nós percebemos aqui nesse texto. Essa história aconteceu quando Israel foi conquistar a terra que Deus prometera e que estava levando, tirou Israel do Egito e foi levando para cumprir as suas promessas com Abraão. Depois de verem tantos milagres. Eu já nem me refiro aos milagres, ao maior dos milagres nesse percurso, que foi a abertura do Mar Vermelho,
porque daquela turma que passou pelo Mar Vermelho, poucos estavam ali. Já haviam transgredido tanto, já haviam feito tantas coisas pelas quais a intervenção de Deus trouxe-lhes castigo, que toda aquela multidão que saiu do Egito já havia perecido, e agora restava ali pouca gente. Para dizer a verdade, só Josué e Calebe, de todos que saíram. Certo é que a multidão era grande novamente, porque no deserto, 40 anos, o povo de Deus se multiplicou novamente e era grande a multidão que estava ali. E Deus renovou seus propósitos com a nação, dando-lhes preceitos a serem observados. Eu quero aproveitar nesse ponto para parar um pouco sobre esse prisma de obediência que Deus exigia naquele tempo, que até hoje exige. Deus nos trata por misericórdia, por graça, mas o nosso relacionamento com Ele é sempre por observar ditames, de preceitos a serem observados. E assim que a nação foi se formando novamente, os preceitos do Senhor foram renovados através dos líderes que estavam ali à frente, especialmente Josué e Calebe. E o Senhor deu a vitória, continuou dando vitória. Aquele grupo ali não presenciou a abertura do Mar Vermelho, mas presenciou a abertura do Rio Jordão, nas suas ribanceiras, cheio. E Deus fez um milagre muito grande com aquela nação, parando as águas enquanto o sumo sacerdote estava com seus pés no meio do rio. As águas se cortaram longe de onde eles estavam, e toda aquela expansão do rio ficou seca, e a multidão dos exércitos de Israel passava como se estivesse atravessando uma grande estrada seca. Milagre de Deus, coisa feita na hora, enquanto a mão de Deus estava operando sobre os pés dos sacerdotes que levavam a arca. As águas estavam paradas, o rio parou. E tudo isso foi para mostrar para Israel a forma como Deus estava agindo, a forma como o Senhor estava cuidando da sua nação e do seu povo. E o Senhor disse: essa grande cidade que está aí à frente, Jericó, ao chegardes lá, eu vou entregar a cidade na mão de vocês. Vou fazer maravilhas. Certo é que vocês terão que lutar, mas eu estarei convosco. A luta de vocês será uma batalha maravilhosa por causa da operação do meu poder. Vocês vão derrubar esses muros aí só com toque de corneta e com um grito do povo na hora que eu determinar que Josué lhe mande gritar. E foi assim, dessa forma. Mas aí o Senhor disse para Israel: existem normas e preceitos que vocês precisam obedecer. Derrubar o muro para vocês é impossível.
O muro é intransponível pelas forças de vocês. Mas o que lhes vou determinar é possível que vocês façam. Toda esta cidade, apenas algumas peças, algum valor de metal, alguma coisa que sirva para enriquecimento da nação de Israel, para o serviço do Senhor, será aproveitada. Mas para bem pessoal, ninguém apanha nada desta cidade. Ela será totalmente destruída. Este é o meu preceito, este é o estabelecimento dos meus limites que eu determino para Israel. Pronto, era isso que estava determinado. Foram, o Senhor foi com eles, a batalha foi grande, lutaram, porém a Bíblia não fala em perdas, baixas do lado do exército de Israel, só vitória. Foi luta, mas com vitória completa. A cidade foi destruída. Toda a região depois ficou sabendo que a grande Jericó, com seus muros aparentemente intransponíveis, foram derrubados com gritos de homem, coisa impossível de acontecer. Muros enormes, altos, largos. Algumas pessoas moravam em cima do muro, suas casas eram em cima do muro. Tamanha era a fortaleza de Jericó, foi derrubada com gritos. Grito, toque de buzina de carneiro, de chifre de carneiro, na boca de sacerdotes, tocando. Não tinha como negar que foi a mão de Deus que operou. Realmente é sempre assim. Quando Deus opera, nós somos levados a reconhecer a sua intervenção ao nosso favor. Porém, o germe do mal, o germe da desobediência, o germe das pequenas coisas, aquilo que nos leva a desobedecer o nosso Deus que faz grandes coisas, nas pequeninas coisas nós desobedecemos a Ele, quando devíamos reconhecer a grandeza das suas realizações e também a grandeza do que Ele é, nós o desobedecemos nas pequenas coisas, pequeninas coisas. Depois da cidade destruída, a vitória grande, um dos filhos de Israel, dos servos do Senhor, comete então o grande erro, lança a mão do anátema, daquilo que o Senhor tinha dito para não apanhar nada. Alguém desobedeceu. E a consequência vem. Duas são as grandes consequências que até hoje acontecem, se manifestam quando os servos do Senhor tentam brincar de esconde-esconde com Deus. Deus não se deixa zombar. Quando nos dá pequenos princípios para observar, coisas leves para observar, é porque Ele sabe da nossa pouca força, Ele sabe da nossa natureza e por isso restaura nossa comunhão com Ele com pequenas observações da nossa parte, contanto que entendamos que devemos obedecê-lo naquilo que Ele estabelece. E não aconteceu isso.
quando ocorre essa desobediência, duas grandes realidades se manifestam. O povo todo sofre. Hoje, quando ocorre esse tipo de desobediência entre a igreja, nos membros da igreja, a igreja toda sofre. A consequência do pecado, principalmente pecado oculto, traz um problema sério. Problema sério, porque pecado escondido não é pecado neutro, não é pecado inofensivo, não é pecado que não mata porque está escondido, não. Pecado escondido é veneno em ação. Foi o que aconteceu. Então a primeira coisa grande que acontece é que o corpo todo sofre quando um membro desobedece dentro das suas possibilidades. Porque vejam bem, o Senhor não disse para Josué: derruba o muro, se não derrubares, é porque vocês demonstram que não têm força comigo, não me servem. Não, o Senhor apenas deu para Josué atitudes que ele podia fazer. Chama os soldados, bota em ordem, chama os sacerdotes, bota a arca e bota sacerdotes com buzinas para tocar, arrodeia a cidade durante 7 dias. No 7º dia rodeia a cidade mais 7 vezes, tocando, e deixa o resto comigo. Pronto, era o que podia fazer. Mas Israel pecou desobedecendo ao Senhor. A outra grande consequência que acontece com isso é o sofrimento do líder. O líder nem sempre é aquele sabe tudo. Nem sempre os olhos do líder, os olhos são como chamas de fogo, que vê tudo, que entende tudo. Os olhos como chamas de fogo que a Bíblia nos manda, nos diz, são os olhos do Senhor. Ele vê tudo. Mas o líder, meu irmão, aquele líder que pensar que nunca é enganado pelo seu povo, seus liderados, é um líder equivocado. Porque se o povo tenta esconder seus atos negativos do próprio Deus, não os esconderia do seu líder? Então o líder não sabe tudo o que acontece no seu povo. E ele sofre as consequências dos membros que não têm compromisso sério com Deus, os membros que não têm temor de Deus. Porque quando o homem desobedece, é porque voluntariamente naquilo que é possível obedecer, é porque ele perdeu o temor do Senhor. E se ele não obedece ao Senhor, vai obedecer a qual líder humano aqui na terra? Foi o que aconteceu com Josué. Deus o apanhou numa situação sofredora por causa do pecado escondido na desobediência. Como que esse fato chegou à tona? Para Deus ele nunca esteve escondido. Mas para o líder Josué, como chegou à tona? Ele não sabia. Para ele tinha sido tudo certo na conquista de Jericó. Mas Acã desobedeceu, ficou calado. E chegou a hora da segunda batalha. Segunda batalha, cidadezinha pequena. Cidade era tão pequena quanto o próprio nome dela. O nome dela era Ai, o nome da cidade. Cidadezinha pequena. Josué mandou fazer uma
averiguação, espionar para ver. Disseram para ele, não precisa mandar muita gente não. Pouca gente. Talvez 3, 4 mil pessoas será suficiente para derrotar essa cidade. Eles estavam com missão de derrotar tudo. Era juízo de Deus e eles, Israel, era o martelo de Deus contra aquele povo. Só que o povo de Deus, no ato do julgamento, precisava obedecer os ditames do Senhor. E foi aí que a derrota veio. Destruíram a cidade de Jericó, imensa cidade, fortificada e tudo. Mas correram derrotados da pequena cidade de Ai. E o pior de tudo, o líder foi quem levou toda a carga. Não sabia por quê. Prostrou-se sobre o seu rosto e começou a orar. Senhor, teu povo está correndo dos seus inimigos. Senhor, o que dirão as outras nações? O povo de Israel não tem condição de derrotar os inimigos. A cidade de Ai botou Israel para correr. Isso impressionou Josué e ele foi para os pés do Senhor. É assim que acontece, irmão. O líder não tem super força, o líder não tem poderes sobrenaturais, o líder não tem todo dom. Esse negócio de líder que acha que tem todo o poder, eu me lembro de quando eu era jovem, muito tempo isso faz. Sempre servi ao Senhor pela misericórdia dele, desde a minha mocidade, da minha adolescência. E eu me lembro que quando eu era jovem, muito ativo na igreja, o meu dirigente era um homem de oração, um homem de poder, um homem que Deus usava. Um certo domingo pela manhã, alguém teve uma visão e revelou em público, eu estava lá na igreja, com esse meu dirigente daquela época, que quando ele fazia movimentos assim com o dedo para lá e para cá, saía fogo da ponta do dedo dele e apontava as pessoas. Era uma demonstração muito grande de poder que se via naquele homem. Mas só para que lembremos que não existe líder que tenha todo o poder e que saiba tudo e que ninguém consiga enganar. Ah, meu filho, não é assim. O único que ninguém engana é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Ele não nos destrói porque não quer, porque motivo não falta. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E Josué, o líder daquele povo, teve problemas, assim como o meu dirigente teve problema. O nome do meu dirigente era Adão. E o nome da esposa dele era Eva. Qualquer semelhança com Adão e Eva da Bíblia é mera coincidência. Eu estou falando de fato real. Vivi e convivi com esses meus pastores. Homem de poder, de oração. Orava muito. Num dia, deitou com a Eva e acordou com a Edna, outra mulher secretária da igreja, jovem. Sumiu, deixou a família, 2 filhas gêmeas. Foi uma destruição na cidade, foi um sofrimento para a igreja. Mas não vai o fato aqui de se ver o que aconteceu com a igreja. Só quero dizer que foi só vitória depois para a igreja. O que eu quero mostrar é que o líder não sabe tudo, não é super poderoso. E aquele fato marcou aquela cidade e a igreja sofreu por causa disso. No caso de Josué, Josué não sabia o que aconteceu.
Então ele foi para os pés do Senhor. E o Senhor disse: Josué, por que você está orando, moço? Levanta. Não adianta. Israel pecou. Lançou mão do anátema. Tomou do que eu disse que não era para tomar. Ultrapassou os limites que eu marquei. Olha só, irmão, depois de uma cidade conquistada, um membro sem temor engana todos, menos ao Senhor. E é bom que se saiba que o Senhor é o dono da igreja até hoje. Assim como ele era o dono da nação de Israel e conduziu a nação de Israel por sua palavra, usando homens e mulheres, ele hoje continua ainda dirigindo sua igreja e levando seu povo avante pela sua palavra na boca de homens e mulheres. Então o Senhor disse para Josué: levanta, não precisa ficar prostrado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos em cima desse texto. Não vou me prolongar muito, embora eu estou com vontade de ficar falando aqui até 0 hora, mas não vou fazer isso. Mas uma coisa eu quero que os irmãos estejam sempre em mente. O Senhor nos vê, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos corrige. E nós somos a igreja do Senhor, ainda somos o povo de Deus. E é bom que lembremos-nos que ainda hoje o princípio da obediência, o princípio da observação de pontos estabelecidos na palavra de Deus para a comunhão com o Senhor ainda é válido. Não é de qualquer maneira. Preciso levar a sério essa questão. O Senhor nos ama, mas Ele quer que o nosso amor com Ele, que o amor dele conosco seja correspondido e que nós também o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. O Senhor falou com Josué e apontou o erro. Apontou o transgressor. Viu que coisa? Foi passando, o Senhor orientou e disse: reúne o povo de Israel, suas tribos, seus anciãos, seus chefes de família. Vai passando na minha presença, que eu vou te revelar quem é. Ah, coisa boa, quando o Espírito de Deus tem liberdade. Paulo orientou e disse certa vez: olha, eu gostaria que vocês buscassem os dons espirituais, eu gostaria que vocês tivessem todos os dons, mas eu gostaria muito que vocês tivessem o dom de profecia, o dom que revela, o dom que aponta, o dom que bota o dedo no nariz e manda tirar a máscara. Ih, pastor, esse dom é muito perigoso, não dá não. Mas quando é Deus que usa, não tem outra saída. O que nos falta hoje são pessoas usadas no dom de profecia, que tem a autoridade do céu e que seja verdadeiro no que está falando. Isso é o que a obra de Deus sempre contou. Sempre contou. E ainda hoje pode contar, e é necessário na igreja. Pessoas que estão ocultando seus erros, por qualquer que seja o motivo. O Senhor quer nos livrar dos nossos erros sem destruir nossa vida. Ele não tem interesse de matar o pecador, destruindo junto o seu pecado e matar o pecador. Ele não tem interesse nisso. Ele quer limpar a nossa vida. Ele quer restaurar a nossa comunhão. E Ele quer nos dar a sua graça.
Então o Senhor mostrou para Josué e foi passando, família por família, até chegar na pessoa correta, exata, pessoa exata, que cometeu o erro grave, Acã. E aí pronto, o jeito foi confessar. Acã confessou seu pecado oculto. Acã disse a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os e escondi na terra no meio da minha tenda. Oh, irmãos, que coisa! Confissão atrasada é como o bolo que o fermento passou da hora, não sobe mais. Quer ver o que é confissão atrasada? No nosso caso, de brasileiros, faça uma comparação. Pega o feijão velho, encruado, rejeitado, que não engrossa o caldo, bota para cozinhar e deixa cozinhar o dia todo, bota no gás e acende o fogo e deixa, troca a água. Você vai perceber que esse feijão nunca engrossa o caldo. É passado da hora, não cozinha. Se demorar, vai cortando os pedacinhos, quebrando os pedacinhos. Mas engrossar o caldo não engrossa. Assim é o pecado confessado fora da hora, não resolve mais. Pecado tem que ser confessado antes do julgamento de Deus. Na hora que Deus chega com juízo, choro de pecador não abranda a decisão de Deus. Fosse assim, Deus teria interrompido o dilúvio. É preciso que tenhamos o coração voltado para ser temente a Deus. E naquilo que o Senhor requer de nós, que é sempre coisas que estão a nosso alcance quando estamos na presença dEle, devemos cumprir e obedecer. Acã cometeu o mesmo erro que Adão cometeu. É bom saber que o pecador, quando está a serviço do pecado, está a serviço do diabo. E o maligno usa sempre os mesmos métodos. O que ele fez com Eva e com Adão. O Senhor deu normas e disse para não desobedecer. O que eles fizeram? Viram, desejaram, tomaram, cobiçaram, tomaram e esconderam. Pronto. Foi esse o degrau da morte. Viu, cobiçou, que é o mesmo que desejar, tomou para si o que não devia tomar e depois se escondeu. Foi assim com Adão e foi assim também com Acã. As intervenções do Senhor existem para nos levar à realidade que Ele está presente no meio do seu povo. Foi triste a situação com Acã, sua família, mas o juízo de Deus naquela época era imediato, presente. Deus precisava purificar o seu povo através da obediência. E sempre que o povo desobedecia, a ira de Deus se acendia. Teve uma época, um momento na história de Israel pelo deserto que o Senhor disse para
para Moisés, disse: Moisés, sai da frente desse povo, deixa eu destruir todo mundo. Esse povo é duro de coração, é desobediente, não percebe a minha ação poderosa, é um povo de dura serviço. Deixa eu destruir esse povo todo e de ti eu vou fazer uma grande nação. Moisés disse: não, Senhor, não faz isso, não faz isso. Intercedeu pelo povo. Misericórdia do Senhor agiu no juízo. Porque é assim. Misericórdia triunfa no juízo, diz a Bíblia. Então, o castigo sobre Acã foi cruel. Foi destruído toda a sua família, ele, tudo. Consequência seríssima. Apedrejado, e o temor do Senhor se acendeu no meio do povo. É assim que o Senhor faz ainda hoje, hein? Hoje não tem apedrejamento, não tem execução em público, não tem pelourinho para quebrar o pescoço, hoje em dia não tem tronco para amarrar. Hoje está tudo civilizado, mas o Deus do céu é o mesmo. Brincar com ele é se expor à destruição. Confessar depois do fato já consumado e as suas consequências destruindo. Esperar ser apontado por Deus, aí já não é mais oportunidade de salvação, aí já é juízo de consequência de atos. Acã pereceu. Concluindo aqui, meus irmãos, o pecado de Acã trouxe consequências por ser pecado oculto, escondido, não confessado. Se o temor de Deus, se a palavra de Deus nos leva a reconhecer nosso erro e a confessar nosso pecado, Ele nos restaura, Ele nos cura, Ele renova a nossa comunhão, Ele nos enche de dons. Mas se esperarmos a mão de Deus nos julgar, a morte é o salário do pecado. E para os que morreram no pecado, não existe purgatório que os restaure. É bom que tenhamos cuidado. Servimos a um Deus que intervém. Servimos a um Deus que nos conhece e servimos a um Deus misericordioso e que nunca lança fora o arrependido que vem a Ele. Vou parar. Vocês me conhecem já há muitos anos, sabem que eu não sou de falar muito. Mas eu já me empolguei aqui e já estou falando muito. Vou parar. Deus abençoe vocês. Vamos juntos. Estou feliz porque já estou enxergando uma luzinha no fim do túnel para estar convosco nas terças-feiras, de corpo, alma e espírito, ali no nosso templo que servimos ao Senhor. Já estou vendo as coisas se encaminhando para isso. Aí você diz: vai logo, pastor, o senhor não tem fé não, é? Eu tenho fé, mas minha fé não dá para pular da torre, não. Eu prefiro ir com paciência e não me expor muito, porque, como vocês sabem, tenho limitações. Mas logo, logo o Senhor vai nos dar graça, nós estaremos juntos novamente, crescendo para a glória do Senhor,
e o Senhor será glorificado mais uma vez na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale aos nossos corações, nos faça sensíveis à sua voz, para consertar nossos erros pela palavra do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus os abençoe. Vos amo em Cristo Jesus. E tenho desejos de estar convosco juntos para a glória do Senhor. Fiquem na paz. Deus abençoe. Até a próxima.